Testemunho a respeito do Senhor Jesus, que é o Cristo, segundo Marcos, capítulo 14. Os líderes do povo de Israel fazem um plano para matar o Senhor Jesus, que é o Cristo. Naquele tempo, faltavam somente 2 dias para o início da festa da Páscoa e da festa dos pães que são feitos sem fermento. E o chefe dos sacerdotes, junto com aqueles tais homens que se autodenominavam ser os mestres da lei do Senhor Deus, todos eles estavam procurando um jeito para prender o Senhor Jesus em segredo e matar ele. Então, todos aqueles tais homens disseram assim entre eles: nós não devemos prender esse tal Jesus durante a comemoração da festa da Páscoa, para que não aconteça uma revolta no meio do nosso povo. E enquanto todos aqueles homens estavam procurando uma maneira para prender o Senhor Jesus, que é o Cristo, o mesmo Senhor Jesus estava lá no povoado de Betânia, assentado em volta de uma mesa, na casa de um certo fariseu chamado pelo nome de Simão, a quem o Senhor Jesus tinha curado da lepra. E aconteceu que uma mulher entrou naquela casa onde o Senhor Jesus estava, levando junto com ela um frasco feito de alabastro, que estava cheio de um perfume muito caro, que era feito de nardo puro. Então, essa tal mulher se aproximou do Senhor Jesus e, quebrando a boca daquele frasco, aquela tal mulher derramou um pouco daquele perfume em cima da cabeça do Senhor Jesus, que é o Cristo. E nesse exato momento, um dos apóstolos do Senhor Jesus, que estava ali perto dele e que era chamado pelo nome de Judas Iscariotes, esse tal apóstolo do Senhor Jesus ficou muito indignado com o que aquela tal mulher tinha feito e disse assim: que desperdício! Pois esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata e serem dadas para os pobres. E com isso, todos os outros apóstolos do Senhor Jesus também começaram a criticar a ação daquela mulher com dureza. Mas o Senhor Jesus chamou a atenção dos apóstolos dele e disse assim para eles: parem de incomodar essa mulher e deixem ela em paz. E por que é que vocês estão aborrecendo ela assim dessa maneira? Pois o que essa mulher fez por mim foi uma ação muito boa. E além disso, todas as pessoas que são pobres vão sempre estar aqui nesse mundo junto com vocês. E em qualquer ocasião que vocês quiserem, vocês vão poder ajudar elas. Mas quanto a mim, eu não vou permanecer para sempre junto com vocês aqui nesse mundo, não. E o que na verdade essa mulher fez foi preparar o meu corpo para o dia da minha morte e para o meu sepultamento. E eu afirmo para todos vocês que essa é a verdade. Em todos os lugares desse mundo aonde a mensagem que fala a respeito da chegada do reino do Senhor Deus for anunciada, também vai ser anunciado para todas as pessoas a ação que essa mulher fez hoje aqui, e ela vai ser lembrada por causa disso. E assim que o Senhor Jesus terminou de repreender os apóstolos dele, imediatamente o apóstolo Judas saiu dali e foi procurar pelo chefe dos sacerdotes com a intenção de trair o Senhor Jesus, que é o Cristo. E quando os chefes dos sacerdotes ouviram o que Judas Iscariote disse para eles a respeito de trair e entregar o Senhor Jesus nas mãos deles, todos aqueles homens ficaram muito alegres com aquela notícia. E então, os chefes dos sacerdotes prometeram dar para o apóstolo Judas Iscariotes 30 moedas de prata por aquele serviço. Então, Judas Iscariotes voltou para junto do Senhor Jesus e a partir daquele momento, ele, Judas Iscariotes, começou a buscar por uma oportunidade para entregar o Senhor Jesus, que é o Cristo, nas mãos dos chefes dos sacerdotes. E aconteceu que no primeiro dia da festa dos pães que eram feitos sem fermentos, dia esse em que os filhos do povo de Israel matavam os cordeiros para o dia da comemoração da festa da Páscoa, nesse mesmo dia, os apóstolos do Senhor Jesus se aproximaram dele e disseram assim: Mestre,
aonde é que o Senhor quer que nós preparemos a ceia da Páscoa para o Senhor? O Senhor Jesus então chamou 2 apóstolos dele e enviou esses 2 apóstolos até a cidade de Jerusalém. E o Senhor Jesus disse assim para esses 2 apóstolos dele: vocês devem ir até a cidade de Jerusalém, e chegando lá, vocês vão encontrar um certo homem que vai estar carregando um pote de barro cheio de água. Então, vocês devem seguir esse homem até a casa dele, e quando vocês chegarem lá, vocês devem dizer assim para aquele tal homem: o mestre mandou perguntar para o Senhor aonde fica a sala em que eu e os meus apóstolos vamos comer a ceia da Páscoa. Então, aquele tal homem de quem eu falei para vocês e que é o dono daquela casa, ele mesmo é quem vai mostrar para vocês uma grande sala que já está toda mobiliada e preparada. E é nessa mesma sala que vocês 2 devem preparar a ceia da Páscoa para nós. E assim que o Senhor Jesus terminou de falar, aqueles 2 apóstolos do Senhor Jesus saíram imediatamente e foram até a cidade de Jerusalém. E assim que aqueles 2 apóstolos chegaram lá na cidade de Jerusalém, eles encontraram aquele tal homem e em seguida a isso, tudo aconteceu assim mesmo como o Senhor Jesus tinha falado para eles. Então, aqueles 2 apóstolos do Senhor Jesus prepararam a ceia da Páscoa naquela tal casa, assim como o Senhor Jesus tinha ordenado para eles. E assim que anoiteceu, o Senhor Jesus, que é o Cristo, chegou naquela tal casa, acompanhado dos outros 10 apóstolos dele. E quando eles estavam assentados em volta da mesa, bem no meio da ceia, o Senhor Jesus, que é o Cristo, disse assim para os apóstolos dele: eu afirmo para todos vocês que essa é a verdade. Um de vocês que está aqui e agora comendo junto comigo vai me trair. Nesse momento, todos os apóstolos do Senhor Jesus, menos um, ficaram muito tristes com essas palavras que o Senhor Jesus tinha falado para eles. E um por um, todos os apóstolos do Senhor Jesus começaram a perguntar para ele, dizendo assim: mestre, o Senhor não está pensando que sou eu, está? O Senhor Jesus respondeu para os apóstolos dele e disse assim para eles: o traidor é aquele que está comendo no mesmo prato que eu. Mas escutem com muita atenção o que eu vou falar para todos vocês agora. O Filho do Homem deve morrer da mesma maneira como está escrito nas Escrituras Sagradas. Mas ai daquele homem que está traindo o Filho do Senhor Deus, pois seria muito melhor para esse tal homem se ele nunca tivesse nascido. E depois de ter falado todas essas palavras, enquanto os apóstolos dele estavam comendo, o Senhor Jesus, que é o Cristo, pegou o pão e agradeceu ao Senhor Deus por aquele pão. E depois de ter feito isso, o Senhor Jesus partiu aquele pão e deu aquele pão partido para os apóstolos dele e disse assim para eles: peguem desse pão todos vocês e comam dele, porque esse pão é o meu corpo que vai ser partido em favor de muitas pessoas. Em seguida, o Senhor Jesus, que é o Cristo, pegou o cálice de vinho e agradeceu ao Senhor Deus por aquele vinho. E depois de ter feito isso, o Senhor Jesus passou aquele cálice de vinho para os apóstolos dele, e todos os apóstolos do Senhor Jesus beberam do vinho daquele cálice. Então, o Senhor Jesus, que é o Cristo, disse assim para os apóstolos dele: esse cálice de vinho que vocês beberam é o cálice do meu sangue que vai ser derramado em favor de muitas pessoas, pois é o meu sangue que sela a aliança que o Senhor Deus fez com o povo que pertence a ele. E eu afirmo para todos vocês que essa é a verdade. A partir desse momento, eu não vou mais beber desse vinho até que chegue aquele dia em que eu vou beber junto com todos vocês um vinho que vai ser completamente novo. E isso vai acontecer lá na casa do meu Pai que está lá em cima no céu. E assim que eles terminaram de jantar, o Senhor Jesus e os apóstolos dele cantaram alguns salmos de louvor ao Senhor Deus,
E em seguida, todos eles juntos saíram da cidade de Jerusalém e foram para o Monte das Oliveiras. E chegando no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus, que é o Cristo, disse assim para os apóstolos dele: ainda essa noite todos vocês vão fugir e me abandonar, porque nas Escrituras Sagradas está escrito que o Senhor Deus disse assim: quando eu matar o pastor, todas as ovelhas dele vão ser espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, eu vou na frente de vocês lá para a Galiléia. Nesse momento, o apóstolo Pedro disse assim para o Senhor Jesus: mestre, mesmo que todos os outros fujam, eu nunca vou abandonar o Senhor. O Senhor Jesus então disse assim para o apóstolo Pedro: ah, Pedro, eu afirmo para você que essa é a verdade. Ainda hoje, nessa mesma noite, antes que o galo cante por 2 vezes, você, Pedro, vai dizer 3 vezes que você não me conhece. Mas mesmo depois de ouvir o Senhor Jesus falar assim para ele, o apóstolo Pedro repetia com insistência e dizia assim para o Senhor Jesus: eu nunca vou negar que eu conheço o Senhor, mesmo que eu tenha que morrer junto com o Senhor. E todos os outros apóstolos do Senhor Jesus também falaram repetindo essas mesmas palavras. Depois que o Senhor Jesus, que é o Cristo, e os apóstolos dele chegaram ao Monte das Oliveiras, e depois que o Senhor Jesus já tinha terminado de falar todas essas palavras para o apóstolo Pedro, o Senhor Jesus e os apóstolos dele foram para um lugar que ficava ali mesmo no Monte das Oliveiras e que era chamado pelo nome de Getsêmani. E chegando nesse tal lugar, o Senhor Jesus disse assim para os apóstolos dele: fiquem assentados aqui, enquanto eu vou até ali mais adiante para orar. E em seguida, o Senhor Jesus foi andando um pouco mais adiante e levou junto com ele os apóstolos Pedro, Tiago e João. Nesse momento, o Senhor Jesus, que é o Cristo, começou a sentir uma angústia e uma aflição muito grande. Então, o Senhor Jesus disse assim para esses 3 apóstolos que estavam perto dele: eu estou sentindo uma angústia tão grande que ela é capaz de me matar. Fiquem aqui e vigiem junto comigo. Após ter dito isso, o Senhor Jesus caminhou um pouco mais adiante e se ajoelhou com o rosto dele encostado no chão e orou para que o Senhor Deus livrasse ele daquela grande angústia que ele, o Senhor Jesus, estava sentindo naquele momento. Então, com o rosto dele encostado no chão, o Senhor Jesus, que é o Cristo, orou dizendo assim: ó meu Senhor e meu Pai, para o Senhor tudo é possível ser feito. Portanto, ó meu Senhor e meu Pai, afasta esse cálice de sofrimento para longe de mim. Porém, ó meu Senhor e meu Pai, que a vontade do Senhor seja feita e não a minha. Depois de orar falando assim, o Senhor Jesus, que é o Cristo, voltou novamente para junto daqueles 3 apóstolos dele e encontrou eles dormindo. Então, o Senhor Jesus chamou o apóstolo Pedro e disse assim para ele: Simão, Simão, você já está dormindo? Será que você não consegue ficar vigiando junto comigo, nem mesmo por 1 hora? Vocês precisam ficar vigiando e sempre permanecer em oração para que vocês possam resistir e ficarem firmes na hora da tentação. Porque eu sei que é muito fácil para você, Pedro, dizer que você vai resistir e ficar firme na hora da tentação. Mas o difícil mesmo, Pedro, é você conseguir resistir e permanecer firme na hora que essa tentação chegar. E depois que o Senhor Jesus terminou de falar todas essas palavras para o apóstolo Pedro, o Senhor Jesus se afastou daqueles 3 apóstolos novamente e orou mais uma vez dizendo assim: ó meu Senhor e meu Pai, para o Senhor tudo é possível ser feito. Portanto, ó meu Senhor e meu Pai, afasta esse cálice de sofrimento para longe de mim. Porém, ó meu Senhor e meu Pai, que a vontade do Senhor seja feita e não a minha.
Em seguida, o Senhor Jesus voltou novamente para junto daqueles 3 apóstolos dele, e eles estavam novamente dormindo. Aqueles 3 apóstolos do Senhor Jesus estavam com tanto sono que eles não conseguiam ficar com os olhos deles abertos, e quando o Senhor Jesus repreendia eles, nenhum daqueles apóstolos sabia o que eles deviam responder para o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, que é o Cristo, se afastou novamente daqueles 3 apóstolos e orou pela 3ª vez, dizendo assim: ó meu Senhor e meu Pai, para o Senhor tudo é possível ser feito. Portanto, ó meu Senhor e meu Pai, afasta esse cálice de sofrimento para longe de mim. Porém, ó meu Senhor e meu Pai, que a vontade do Senhor seja feita e não a minha. E assim que o Senhor Jesus terminou de orar pela 3ª vez, o Senhor Jesus voltou para junto daqueles 3 apóstolos dele e disse assim para eles: vocês ainda estão aí deitados, dormindo, descansando? Basta! A minha hora chegou e agora o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens maus. Portanto, levantem-se e vamos embora daqui. Vejam, aí já vem chegando o tal homem que está me traindo. E aconteceu que naquele mesmo instante em que o Senhor Jesus, que é o Cristo, ainda estava falando com os apóstolos Pedro, Tiago e João, Judas Iscariotes, que também era um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus, apareceu ali naquele lugar, e junto com ele, Judas Iscariotes, tinha uma grande multidão de pessoas que estavam armadas com espadas e também com lanças, e que tinham sido enviadas pelos chefes dos sacerdotes, pelos tais homens que se autodenominavam ser os mestres da lei do Senhor Deus, e também pelos homens que eram os líderes da região da Judéia. E Judas Iscariotes, que era o traidor, ele tinha combinado um sinal com todos aqueles homens que estavam junto com ele. E o tal sinal que tinha sido combinado era esse: vocês devem prender e levar bem seguro o homem a quem eu beijar o rosto dele, pois esse homem é Jesus. E assim que Judas Iscariotes se aproximou do Senhor Jesus, ele, Judas, disse assim para o Senhor Jesus: mestre, que a paz esteja com o Senhor. E depois de dizer isso, Judas Iscariotes beijou o rosto do Senhor Jesus. E assim que Judas Iscariotes fez isso, toda aquela multidão de pessoas que estavam acompanhando ele, agarraram o Senhor Jesus e levaram ele preso. Mas nesse exato momento em que o Senhor Jesus foi agarrado por todos aqueles homens, o apóstolo Pedro, que estava bem ali perto do Senhor Jesus, tirou uma espada que ele estava carregando na cintura dele e atacou um homem que era um empregado do sumo sacerdote Caifás e cortou uma das orelhas daquele homem com aquela espada. Nesse momento, o Senhor Jesus disse assim para todos aqueles homens que tinham agarrado e prendido ele: por que é que vocês vieram até aqui para me prender, armados com todas essas espadas e com todas essas lanças, como se eu fosse um homem violento? Eu estive no meio de vocês durante todos esses dias lá no pátio do templo do Senhor Deus, ensinando para todos vocês a respeito do reino do Senhor Deus que está chegando. E nenhum de vocês me prenderam. Mas tudo isso que está acontecendo aqui agora é para que se possa ser cumprido tudo aquilo que nas Escrituras Sagradas está escrito a meu respeito. E assim que o Senhor Jesus, que é o Cristo, terminou de falar todas essas palavras, todos os apóstolos dele fugiram e abandonaram o Senhor Jesus. E somente um homem que ainda era muito jovem ia seguindo o Senhor Jesus enrolado em um lençol. E quando alguns homens que faziam parte daquela multidão de pessoas que tinham prendido o Senhor Jesus tentaram agarrar e prender aquele tal jovem, ele largou aquele lençol e fugiu correndo nu pelo meio da escuridão. Em seguida a isso, o Senhor Jesus, que é o Cristo, foi levado até a casa do sumo sacerdote Caifás,
aonde já estavam reunidos todos os chefes dos sacerdotes e também alguns homens que eram os líderes de toda a região da Judéia, e também muitos daqueles tais homens que se autodenominavam ser os mestres da lei do Senhor Deus. E aconteceu que o apóstolo Pedro, ele também seguiu o Senhor Jesus de longe, e ele, Pedro, também conseguiu entrar no pátio do palácio aonde o sumo sacerdote morava. E então o apóstolo Pedro ficou assentado perto do fogo, junto com os homens que faziam a guarda do templo, pois que naquela noite estava fazendo muito frio. E o chefe dos sacerdotes, junto com todos os outros homens que faziam parte daquele conselho de anciões, tentaram de todas as maneiras conseguir alguma prova concreta contra o Senhor Jesus, que é o Cristo, para que assim eles pudessem condenar o Senhor Jesus à morte. Mas aconteceu que nenhum deles conseguiu encontrar nenhuma prova que fosse verdadeira para acusar o Senhor Jesus. E durante aquele julgamento foram apresentadas uma grande quantidade de testemunhas falsas que falaram muitas mentiras contra o Senhor Jesus. Mas nem mesmo assim o testemunho falso que todas essas pessoas davam contra o Senhor Jesus concordavam uns com os outros. E algumas dessas tais pessoas se levantaram e acusaram o Senhor Jesus com mentiras, dizendo assim para aquele conselho: nós ouvimos quando esse homem disse assim: eu vou destruir esse templo que foi construído por seres humanos, e em apenas 3 dias eu mesmo vou levantar um outro templo no lugar desse, que não vai ser construído por seres humanos. Mas nem mesmo assim, com todas as mentiras que muitas dessas tais testemunhas disseram contra o Senhor Jesus, que é o Cristo, nenhum desses testemunhos combinavam uns com os outros. Então, o sumo sacerdote Caifás se levantou e ficou de pé no meio de todos aqueles homens e disse assim para o Senhor Jesus: Jesus, você não vai se defender de todas essas acusações que estão sendo feitas contra você? Mas o Senhor Jesus, que é o Cristo, permaneceu calado e não respondeu nenhuma palavra para o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote falou novamente com o Senhor Jesus e disse assim para ele: você é mesmo o Cristo, o Filho do Senhor Deus, que é bendito? Diante dessa pergunta, então o Senhor Jesus respondeu para o sumo sacerdote e disse assim para ele: eu sou, e a partir de agora todos vocês vão ver o Filho do Homem assentado do lado direito do trono do Senhor Deus, que é o dono de todo o poder. E a partir de agora vocês também vão ver quando o Filho do Homem descer rodeado das nuvens do céu e cercado com um grande poder e também com uma grande glória. Ao ouvir o Senhor Jesus, que é o Cristo, falar assim para ele, o sumo sacerdote rasgou as roupas dele e disse assim para os outros homens que estavam reunidos ali: já basta, nós não precisamos mais de ouvir nenhum outro testemunho, pois todos vocês mesmos ouviram todas essas palavras de blasfêmia que esse homem disse contra o Senhor Deus. Então, o que é que vocês vão fazer agora? Nesse momento, todos aqueles homens que eram inimigos do Senhor Jesus condenaram o Senhor Jesus à morte. Então, todos aqueles tais inimigos do Senhor Jesus começaram a cuspir no rosto do Senhor Jesus. E em seguida, aqueles homens agarraram o Senhor Jesus e vendaram os olhos dele. E depois de fazerem isso, todos aqueles mesmos homens começaram a dar socos no rosto do Senhor Jesus. E em seguida, aqueles homens diziam assim para o Senhor Jesus: e aí, Jesus, diga para nós quem foi que bateu em você. E os homens que faziam a guarda do templo, eles também agrediram o rosto do Senhor Jesus com muitos socos. E nesse mesmo momento em que o Senhor Jesus, que é o Cristo, estava sendo agredido por todos aqueles homens, o apóstolo Pedro ainda estava lá no pátio daquele palácio, assentado perto do fogo. Então,
uma das empregadas do sumo sacerdote se aproximou do apóstolo Pedro e disse assim para ele: você aí, você também estava junto com aquele tal de Jesus de Nazaré, não estava? O apóstolo Pedro respondeu para aquela mulher, dizendo assim para ela: eu não conheço esse homem e eu não sei de quem é que você está falando. E depois de dizer isso, o apóstolo Pedro saiu rapidamente de perto do fogo e foi para um corredor. E assim que ele, Pedro, chegou naquele corredor, o galo cantou. E quando a empregada viu que o apóstolo Pedro tinha ido para aquele tal corredor, ela começou a dizer assim para todas as pessoas que estavam ali: vejam, esse homem que está aqui também é um dos seguidores daquele tal Jesus de Nazaré. E mais uma vez, o apóstolo Pedro negou e disse assim: mulher, eu já disse para você que eu não conheço esse homem. E passado alguns minutos, uma daquelas muitas pessoas que estavam ali no pátio do palácio do sumo sacerdote disse assim para o apóstolo Pedro: eu não tenho mais nenhuma dúvida de que você, moço, é mesmo um dos seguidores daquele tal Jesus de Nazaré, porque você também é lá da região da Galiléia. E assim como aconteceu nas outras duas vezes que o apóstolo Pedro foi questionado se ele era um dos seguidores do Senhor Jesus, que é o Cristo, pela terceira vez o apóstolo Pedro negou, dizendo assim: eu juro para todos vocês que eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando, e que o Senhor Deus me castigue se o que eu estou falando para vocês não é a verdade. E assim que o apóstolo Pedro terminou de falar todas essas palavras, imediatamente o galo cantou pela segunda vez. E quando o apóstolo Pedro ouviu o canto daquele galo pela segunda vez, então o apóstolo Pedro se lembrou de todas as palavras que o Senhor Jesus tinha falado para ele, dizendo assim: Pedro, ainda nessa mesma noite, antes que o galo cante por duas vezes, você, Pedro, vai dizer por 3 vezes que você não me conhece. E assim que o apóstolo Pedro se lembrou de tudo isso que o Senhor Jesus tinha falado para ele, então o apóstolo Pedro saiu correndo daquele lugar e foi chorar amargamente.